Fala, meus amigos, aqui é Marcelo Bates do canal Polinizante, sejam todos bem-vindos. Ainda sobre esse assunto muito complexo e que precisamos realmente conversar com mais seriedade, pensar, ter bom senso. Bom senso é a palavra, tá? Sobre a situação de abelhas fora da sua área de ocorrência sendo comercializadas. Antes de mais nada, eu sou a favor totalmente da regulamentação da atividade da meliponicultura. Sou totalmente a favor, claro. Sim, isso é importante, mas de que forma isso vai ser feito? Mas dá uma olhada na nossa região de Mata Atlântica, por exemplo, que vai lá do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? Vamos voltar no tempo aí, 522 anos atrás, para a gente ter uma ideia, vamos ter um pouco de bom senso aí. A gente precisa da atividade ser regulamentada, mas a gente precisa de seriedade com relação a esse ser que, por exemplo, nessa época aí, ó... Então, amigos, e esse mapa que vocês estão vendo aqui, ó, são os estudos e um levantamento lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui, ó, já mostra como era em torno de 522 anos atrás, quando chegaram aqui, ó, os colonizadores, né, entre aspas, né, que chegaram aqui desbravando tudo. E observem a vegetação de Mata Atlântica, o trecho de Mata Atlântica 522 anos atrás. E hoje, que só resta 12,4%, como está nesse mapa à direita. Notem que só há fragmentos, mas assim, pequenos montinhos, né? E que nós, na meliponicultura, não ouvimos ninguém, quase ninguém, pouco, salvo um grupo ou outro que fala, mas raramente a gente vê vídeos de meliponicultura incentivando e preparando as pessoas para a criação, mas antes plantando e observando a natureza, porque há estudos que datam que as abelhas tem milhões e milhões de anos de evolução. E o que ocorre é que a nossa região aqui no Brasil, principalmente esse trecho maravilhoso de Mata Atlântica, ele sempre foi muito abundante, muito rico. E há vegetações aqui que não há em nenhuma parte do mundo. Não encontra. Aqui há uma biodiversidade maravilhosa. E nosso cerrado, por exemplo, é o que vem sofrendo absurdamente. Ele tem sido ainda mais desmatado do que a região amazônica, segundo estudos. E aqui no Cerrado brasileiro, aqui é o berço das águas no Cerrado brasileiro. Das 12 bacias hidrográficas aqui no país, 8 estão concentradas no Cerrado brasileiro. E ele vem sendo absurdamente devastado. Não há nenhum pensamento sustentável. Para você ter uma ideia, eu recebi uma ligação tem mais ou menos um ano e pouco, mais ou menos quase 2 anos, de um senhor tratorista que ele estava numa região do Cerrado, fazendo uma limpeza lá de, sei lá, uns 200, 300 hectares. Era uma área gigante. Ele me ligou para tentar identificar uma abelha que ele, como tratorista, dentro de uma área de reserva, ele estava tombando a floresta, isso dentro da lei. Ele falou assim, cara, não tem uma máquina só aqui, tem mais umas 10 máquinas como a minha. E temos uma autorização do governo, foi liberado para ser plantio aqui futuro de soja. E ele estava lá, como tratorista, ele conhece abelhas nativas, e ele queria colocá-las na caixa, mas teve espécies que ele localizou lá que ele não tinha visto em lugar nenhum. Ele me ligou para saber o tipo, o tamanho de caixa que ele colocaria. Então, assim, isso é muito triste. Eu falei, poxa, cara, mas é dentro de uma área de reserva? Ele pode pesquisar. aí. Na época eu pesquisei, dei uma olhada, e assim como ele já surgiram outros em várias partes do país. Ou seja, são queimadas avançando, área para pasto e gado, e desde que houve a colonização, desde que chegaram os colonizadores aqui, né, eles já começaram a desmatar e não parou mais. Esse processo continua sem fim. E eu deixo aqui uma pergunta para todos que estão ouvindo esse vídeo. O que pode nos fazer pensar que iremos salvar as abelhas nativas no processo de apenas levá-las para, por exemplo, o meliponário, e não dando atenção à floresta, porque nós precisamos ir agora ao encontro da floresta nativa. A gente precisa restaurar essas áreas degradadas, porque isso é o fim de todos, não é só o fim das abelhas. Coitadas, elas já vão antes de nós, infelizmente, porque esse processo não para. A gente precisa aumentar a consciência ambiental de preservar as regiões de ocorrência delas. O que nós, meliponicultores, precisamos fazer não acabou ainda não acabou. Ainda dá tempo de restaurarmos. Cabe a nós esse trabalho que a gente já vem fazendo aí, ó, visitando agroflorestas, melhorando os plantios dos amigos da gente, melhorando a qualidade de vida e a água que está saindo lá do chão, porque o que tem de floresta, de roça, com água contaminada saindo do chão, é uma coisa incrível, triste.
é o fim. Isso é o fim, amigos. Se vocês têm dúvida da qualidade da água, não esqueçam de olhar os links lá embaixo que eu vou deixar. Vou deixar um link aí da Ciságua. Pesquisem o município de vocês. A água que sai da torneira, ela já vem com produtos agrotóxicos das lavouras. Em várias partes do país, muitas delas, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades pequenas do interior, chega a ter 25, 27 agrotóxicos que são utilizados nas lavouras, que eles ficam aí circulando nos rios, tratam a água, ela sai cristalina na torneira, só que essa água ainda é contaminada. E é a mesma água que todos nós estamos bebendo, inclusive montando meliponários e fervendo xaropes com essas águas para as abelhas. Isso é um absurdo, eu acho um absurdo. Vejo as pessoas falando que o que vai salvar as abelhas são os meliponários no futuro. Isso aí, amigos, não vai dar certo. A abelha precisa existir na floresta. Se começam a comercializar em larga escala para todo lado porque é permitido por lei, vão estar vendendo as abelhas, enviando para outros estados, pessoas que têm o hábito de ficar arrancando, botando em caixote, tira onde tem uma árvore. Não pode aparecer abelha em árvore. O cara vai lá, arranca e joga ela para o correio, manda ela embora. Joga ela pela transportadora, ela vai embora. Vão saindo as abelhas, a pessoa que vai comprar abelha, que é de uma outra região, quando ela chega ali, está instalada na área dele, ela não tem outras abelhas na natureza local para que ela se acasale e fortaleça também, digamos assim, o material genético local daquela região, das outras abelhas, né? Então, assim, é muito complicado, é muito delicado isso. O cara que está comprando inocentemente, ele vai ter que comprar 5, 10 colônias de uma abelha, porque ela não existe na região dele, ele vai ter que formar um condomínio de abelhas que não existe na região dele, sendo que se as abelhas são locais, o que acontece? Quando você traz uma caixa para a sua localidade e você planta árvores, as abelhas vêm chegando. E como ela já existe na sua localidade, você com uma caixa só, 2, já tem mandaçaia na natureza e você tem a sua, já há acasalamento entre aquela que habita na natureza e a sua. Então, assim, por isso que a árvore é o local, casa, moradia número 1 da abelha. A opção número 2 da abelha é o nosso meliponário, beleza, mas nós precisamos voltar a atenção para a floresta que está sendo destruída, não vai sobrar nada. Vocês olhem esse mapa da direita de 5 séculos de progresso, digamos assim, humano, tá? Progresso, agora é tudo pesticida, agora é tudo tratamento químico, vão vir mais pulverizações pela frente, a própria ciência, quem já acompanha trabalhos científicos, igual eu já acompanho alguns trabalhos pela internet, a gente já vê a quantidade de vírus que está por vir para os próximos anos, porque a gente está desequilibrando tudo. Então a tendência disso é ter uma vida cada vez mais química, como são os conservantes dos alimentos nas prateleiras, que duram mais tempo, não estragam mais. Tudo agora é mais químico. Se você acredita no futuro das abelhas, salvando ela em meliponário, você não está pensando que se o fumacê mata hoje, a tendência é vir outros tipos de fumacês, pulverizações muito mais intensas, porque os vírus são cada vez mais complexos, né? Cada vez mais difíceis de lidar, né? Há também as superbactérias, né? Não se esqueçam que há superbactérias que acontecem nas regiões de plantio, que tem que ter descanso de 4, 5 meses ali, e eles acabam desmatando uma outra área para não plantar nada nessa área anterior, porque aquele solo fica contaminado com superbactérias e nada nasce ali. Então, amigos, o buraco é bem mais embaixo. Agora, quer preservar a abelha? Preserve a região de ocorrência dessa abelha, converse com as pessoas, eduque as crianças. Precisamos formar pessoas querendo formar florestas nativas. Aí, às vezes, uma pessoa chega aqui e fala, cara, você tem uma astrapeia ali e tal. Tenho astrapeia por quê? Está tudo desmatado aos arredores. O meu cantinho aqui de roça é um mato só. Então, beleza, tá o meu matinho. Tem meus plantios, também planto café, planto milho, batata, entre outros. A astrapeia, ela evita que eu tenha que dar uma alimentação artificial escassa de alimento. E outra coisa, ela não é uma planta invasora, porque se ela fosse uma planta invasora, eu também não traria para aqui. A prioridade vai ser sempre uma planta nativa da minha região. Mas se for uma planta nativa e que é invasora, eu também evito trazê-la, porque senão ela prejudica as outras daqui. Plantas invasoras, não. Murta, por exemplo, não, porque ela produz uma bactéria que atinge as cítricas, né? Então, é preciso pensar. Espatódia, também não. Aqui não entra espatódia. É uma planta que veio de fora, dá flores bonitas, mas morrem abelhas no interior da flor.
Quem lida com abelhas nativas precisa conhecer sobre flores. Você vai fazer um curso sobre abelhas nativas? Pergunte quais sementes de plantas nativas vão ser doadas para você plantar, para você distribuir na sua cidade, para você conversar com vereadores das cidades que você mora, se for uma cidade pequena, onde você tem acesso, para você expandir a ideia de se plantar para a natureza, de procurar resgatar esse mapa tão danificado e que não para de ser danificado. Esse desmatamento que não para, ele continua, ele avança, caminhamos mesmo para um precipício. Eu gostaria de saber o que faz a pessoa que é criador de abelha nativa hoje acreditar que, se numa época que haveria tanta exuberância, com milhões de anos de evolução das abelhas aqui no nosso país, essa área maravilhosa de floresta que a gente desmatou tanto, se naquela época a gente já não deveria proceder levando abelhas para outras regiões, imagine hoje tudo desmatado, indo abelhas para meliponários, prateleiras, tendo que se adaptar a outro tipo de vegetação, a outros tipos de pulverizações aos arredores, entenderam? Então, assim, esse é um processo de fim mesmo. Aí é o final da atividade, aí é o final da vida natural das abelhas, do ser da floresta. A abelha é da floresta. Ela precisa do tronco da árvore da floresta. Ela precisa das resinas da floresta. Entenderam? Então, assim, dá para se cuidar das abelhas. A melhor maneira de preservar as abelhas nativas e mantê-las vivas de verdade e para o futuro, para os nossos filhos, nossos netos, o local de base da abelha nativa é aqui, ó, a floresta saudável. Cada região dessa destruída são mais e mais abelhas mortas para nunca mais voltar. Nunca mais voltar. 19 de junho agora, a gente esteve aqui no sítio, né, do amigo meu, do José Mauro, e a gente está conhecendo aqui a região dele. Comprou um terreno aqui para plantio, numa região bem alta, tá? Ele planta café e ele também vai adotar um sistema agroflorestal. Observe, a gente está numa altura aqui em torno de 930 metros e tem um trecho aqui que ultrapassa os 1.000 metros. Lindíssima. Enorme, que coisa de doido, né? Olha o tamanho desse tronco aqui, gente, ó. Olha que coisa mais chique, ó. Olha isso, ó. Majestosa. É, mais de 5, cara. É, umas 5 pessoas para abraçar ela mesmo. Com certeza. Gigante, ó. Cada vez mais raro nas nossas matas ver árvores assim, né? Com esse diâmetro todo, né? É, com certeza é muda dela. Assim que ele comprou o terreno, já teve pessoa aqui que se ofereceu para comprar as árvores mais grossas. Já queriam cortá-las. Ele falou que não vende, quer preservar aqui e quer deixar ainda para os netos dele que estão por vir aí, entendeu? É isso. Então é algo muito sério. A pessoa acaba de adquirir um terreno, uma propriedade, as pessoas já se oferecem, olha, eu quero aquela árvore tal e tal. Mesmo estando a 20 minutos de onde eu moro, tá? Que lá está em torno de 730 metros. A gente só tem uma distância de 20 minutos de carro, ok? As abelhas que estão nessa altura aqui, se eu trouxer as minhas de lá para passarem o inverno aqui, elas encontram dificuldade e normalmente não suportam passar o inverno. Há uma diferença aqui, ainda é mais frio do que a minha abelha que ocorre lá, sendo a mesma espécie. Vocês entenderam agora onde eu quero chegar? Então, a gente andou aqui em vários trechos, a gente encontrou nessa árvore majestosa aqui, ó, que antes desse amigo comprar, eles queriam até derrubá-la, né? Eles queriam cortar essa árvore para limpar. Mas observa ali, ó, uma iraína no Trigona testaicicordes ali, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Olha que beleza, ó. Tem uma aqui e tem outra. Olha lá, elas estão chegando ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, opa. Opa. Olha lá, já acabei de localizar ali, ó. Olha lá, vamos dar um zoom nela para não tremer muito. Olha lá que bacana, ó. Ali, ó. E forte, hein? Colônia antiga. Olha lá quantas abelhas chegando. Num trabalho de polinização, né? E tem outras revoando ali por cima. Eu vou dar uma olhada ainda com mais atenção. Em abelhas que, por exemplo, Jataís, a mesma espécie Tetragonistica angustula que vive aqui e numa região, por exemplo, vizinha, numa cidade vizinha, ela é de uma região mais quente, ela não suporta passar o inverno aqui. É a mesma espécie que a minha. Só que ela tem uma adaptação ali, ó, de milhares e milhares de anos naquela região e que ela não suporta ficar no inverno daqui. Que, por exemplo, aqui na minha cidade, o inverno aqui chega a 3 graus, 2 graus, né? Aqui no inverno.
E o que acontece lá nessa cidade onde ela vive, ali chega a 8, 10 graus, o mínimo que chega a temperatura lá de inverno, né? Então, por exemplo, eu trouxe algumas para cá para ajudar amigos meus, e quando foi notando o inverno, eu comecei a notar colônias muito fortes, tendo dificuldades. E aí eu falo, ó, volta com ela para aí. Ela se restabelece e continua. E eu noto que abelhas, sejam elas manda-saia, sejam elas bugias, as que vêm para aqui, para o meu meliponário, e que não tem uma similaridade de temperatura, que vem de região ainda mais fria, ela não suporta ficar aqui. Ela tem muita dificuldade. Ela tem dificuldade, ela sofre. Eu vejo, por exemplo, que pessoas têm que colocar aquecedor na caixa, que eu acho um absurdo. Isso não condiz, as caixas têm que ter espessuras maiores, porque as árvores eram mais grossas. Sempre foram mais grossas as árvores vivas, né? Que agora, quando aparece, as pessoas já cortam, né? Engrossou a árvore um pouco, já querem cortar, a madeira é boa, vai tombar. Infelizmente é isso. E está cada vez menos complexo para quem lida com cortes, né? E infelizmente, cara, a gente não tem uma política que está preocupada com o meio ambiente. Infelizmente a gente não vê uma política atenta e preocupada com o meio ambiente, né? A gente vê pastas do meio ambiente enfiadas dentro de pastas da agricultura, querendo juntar-se num pacote só. Eu falo que governo nenhum é santo, amigos, mas a gente precisa, nós temos a obrigação, nós criadores de abelhas, de estarmos conectados com pessoas comprometidas realmente na política e que estejam realmente atentas à situação do meio ambiente. E que as abelhas continuem a permanecer em suas áreas de ocorrência, tá? E que a gente, como meliponicultor, procure melhorar esse local. Que a gente busque, a partir de agora, cada vez mais e mais, restaurar essas florestas, esses habitats dessas abelhas nativas sem ferrão. Forte abraço a todos e até o próximo.